Olá a todos, olá a todas. Hoje a gente traz nossa atenção, nossa dedicação para esse aspecto que a gente conhece como Tiferet de Yesod. Tiferet pode ser harmonia, beleza, o equilíbrio. A gente está destacando esse ano a compaixão. Yesod também a gente pode traduzir de várias maneiras. As principais que a gente está adotando esse ano são o relacionamento e, em especial, o comprometimento, o compromisso. Então fica quase autoexplicativo se a gente pegar, de novo, quando eu falo no recorte, é porque realmente as sefirot elas são aplicadas a muitas coisas. E é difícil traduzir um termo como Tiferet, como Yesod, apenas por uma única palavra em português. Pode ser traduzidas de várias maneiras. Seria mais fácil traduzir poeticamente do que através de termos objetivos. Mas vamos lá. Quando a gente faz esse recorte, que sem dúvida é uma pequena redução, ou uma enorme redução, a gente ajuda o nosso exercício de hoje a ficar autoexplicativo. Porque a gente está falando da compaixão no relacionamento. E a gente já sabe que essa compaixão no relacionamento passa por algum compromisso, né? Porque a gente está trabalhando isso também como compromisso. E o que isso significa? Isso significa que quando eu estou conversando com o outro, e o outro ele pode ser uma pessoa, às vezes pode ser um assunto, às vezes pode ser um livro, um compromisso, mas quando eu estou conversando com o outro, existe uma maneira de eu perceber a vida, o mundo, o relacionamento, na qual eu reconheço a existência, a humanidade, as necessidades do outro. Mas existe uma maneira que muitos de nós estamos bem escolados, mas às vezes nem sabemos disso, que é perceber o outro como quase como um objeto. E a gente fica tão centrado nas nossas coisas, em que a gente vai marcar um compromisso, a gente quer que seja num bom horário pra gente, mas a gente esquece de ver se é um bom horário pro outro. A gente vai fazer um negócio, a gente quer que seja rentável pra gente, mas a gente esquece também de ver se isso é rentável pro outro. Aí você pode falar pra mim, não, mas é responsabilidade do outro no negócio saber se é rentável pro outro. Talvez no mundo dos negócios, assim, muito friamente, talvez sim, seja assim, e isso pode ser acertado. Mas será que no mundo dos afetos? Idealmente, até que sim. Idealmente, todos seremos maduros para saber o que a gente precisa e para saber nos expressar. Assim, na prática do dia a dia. Na prática do dia a dia. A gente conseguir sentir um pouco da dor do outro para poder ajudá-lo com a sua dor, é algo muito bonito. Quando a gente está pedindo ajuda para os outros, ou quando a gente está oferecendo para ajuda para os outros, a gente tem um compromisso com isso, para que isso seja bom para o outro, para que o outro possa também aproveitar essa oportunidade, também é muito positivo. Quando a gente está falando então do compromisso, do relacionamento, e a gente fala de ter Tiferet, trazer Tiferet para isso, a gente está falando da gente ter empatia pelo outro, saber se colocar no lugar do outro. Mas vamos ser breves hoje e vamos tentar entender um pouco melhor essa história através dos nossos exercícios, porque eu acho que os exemplos práticos vão ser muito bons para a gente entender. Por exemplo, como é que é ter compaixão em relação a Deus? Como é que é ter compaixão em relação a Deus? Será que a gente consegue agir no mundo ciente que a gente é uma extensão de Deus? E quando a gente vê algo no mundo que não nos pareça digno de Deus, a gente sentir uma compaixão por Deus, como quem diz assim, isso que em mim faz parte do todo, reconhece que tem coisas no mundo que ainda precisam ser arrumadas, mas não só porque isso me irrita. Eu tentando observar isso como uma compaixão a Deus ou sua obra no mundo. Ao mesmo tempo, será que a gente consegue reconhecer a compaixão que Deus tem por nós? Quantas vezes a gente já errou na vida, até Davi, e mesmo assim a gente sempre pode recomeçar.
Então, trazer a compaixão para o nosso relacionamento com Deus. Bom, trazer a nossa compaixão para o nosso relacionamento com os outros, eu diria que é a principal, talvez, a mais celebrada aplicação de Tiferet de Yesod. Então, realmente, eu atentar não só para o sofrimento do outro, mas também para o crescimento do outro. Eu me relacionar prestando atenção também em como essas palavras que eu falo impactam o outro. Eu escolher palavras também para causar um impacto positivo no outro. E, finalmente, será que a gente tem compaixão por nós mesmos? Ou será que a gente pega muito pesado ou muito leve com a gente mesmo? Te vejo amanhã e até lá, Shalom. Venha conhecer uma de nossas turmas, terças-feiras às 19 horas ou quintas-feiras às 20 horas. Até lá, forte abraço e Shalom!